Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a Revolução Praieira de 1848. Se você quer entender por que aconteceu essa revolução em Pernambuco, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Para entender de Revolução Praieira, a gente, claro, precisa entender o contexto e não só no Brasil, mas no mundo, porque existem alguns eventos que vão influenciar a Revolução Praieira que não são necessariamente no Brasil. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente está localizado no segundo reinado. Então, o Dom Pedro II vai assumir depois aí de um golpe da maioridade. Então, ele não tinha idade suficiente para assumir o trono, porém, ele assume mesmo assim. Então, no início do segundo reinado, existe tanto aí uma tentativa de legitimidade desse Pedro II. Por que eu estou falando isso? Já já você vai entender. Além disso, em 1842, temos algumas revoluções liberais, alguns movimentos liberais aí acontecendo na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro. E isso com certeza também vai influenciar a Revolução Praieira, já que ela também é uma revolução liberal, um movimento liberal. Mas e no mundo? O que estava acontecendo? Nós temos a famosa Primavera dos Povos de 1848, que trazem ideias muito fortes, não só de questões liberais, mas também de questões republicanas e de questões do socialismo. Isso mesmo! Aqui no Brasil, algumas dessas ideias socialistas vão chegar, inclusive em Pernambuco. Mas toma cuidado que a Revolução Praieira não é considerada uma revolução socialista. O que a gente precisa entender é que todas essas ideias, graças à Primavera dos Povos e todos esses movimentos da Europa, que inclusive se você não conhece já tem uma série de vídeos sobre, que eu vou deixar linkado para vocês, todas essas ideias vão influenciar de alguma forma aí o Brasil, mas a Revolução Praieira vai ter uma predominância liberal. Isso quer dizer que não tem outras ideias? Não. Por exemplo, existia uma revista na região de Pernambuco chamada O Progresso, em que autores escreviam sobre o socialismo. Mas toma cuidado, não é o socialismo de Marx, tá? Inclusive o socialismo marxista está meio que nascendo aí em 1848, junto com a Primavera dos Povos. O socialismo que a gente está falando aqui nesse vídeo e da Primavera dos Povos é um socialismo utópico, que vai denunciar muito das questões de concentração de terra e também dos males em que o comércio, sendo monopolizado por estrangeiros, vai fazer muito mal para Pernambuco. Porque eu não sei se você sabe, mas existe um histórico aí em Pernambuco de que portugueses eram aí que monopolizavam o comércio. Isso vem inclusive desde o período colonial. A gente tem até mesmo a Guerra dos Mascates como exemplo. Se você quer um vídeo exclusivo sobre a Guerra dos Mascates, comenta aqui embaixo. Logo, esses comerciantes portugueses que vão monopolizar tudo vai deixar muita gente insatisfeita, principalmente o Partido Liberal. E se você gosta de conteúdo de história, se você gosta de estudar pelo YouTube e se você gosta de apoiar esses conteúdos, também não se esquece de se inscrever nesse querido canal, é só apertar o botãozinho vermelho, juro que vai ser muito bom para você. Mas Tati, por que Revolução Praieira? Na verdade, esse nome vem da Rua da Praia. Como assim? Existia um jornal liberal que se chamava Diário Novo. E esse Diário Novo vinha aí, estava localizado na rua chamada Rua da Praia. Por isso a Revolução Praieira, porque são esses liberais, são essas pessoas aí que escrevem os jornais, que escrevem manifestos, inclusive nós vamos falar do Manifesto do Mundo, é que vão aí participar dessa Revolução Praieira. Essa Revolução Praieira tem inclusive dois núcleos diferentes, um núcleo mais rural e um núcleo mais urbano. O núcleo rural vai questionar bastante as questões de monopólio, de concentração de terra de duas famílias muito poderosas em Pernambuco.
E ora, não é à toa que até hoje existem essas questões, né, dessas famílias poderosas, que até mesmo aí vem também da questão do coronelismo, entre outras coisas. As questões rurais da Revolução Praieira já questionam isso. Mas tem também as questões urbanas, que é, como eu disse, sobre essa questão do monopólio comercial em cima dos portugueses. E claro que existem outras motivações, como por exemplo, conservadores ganhando aí cargos importantes, já que os conservadores conquistaram o governo de Pernambuco e com isso vão despedir muitos liberais de cargos e colocar conservadores, e por isso liberais, é claro, vão ficar insatisfeitos. E também é importante lembrar e pensar que, ao mesmo tempo em que existem monopólios, tanto de concentração de terra com essas duas grandes famílias, quanto com monopólios portugueses ganhando muito dinheiro com o comércio, existe um contraste muito grande com a miséria, a pobreza e a fome que acontecia na região de Pernambuco. Porque desde o período colonial, com a crise do açúcar, entre outras coisas, Pernambuco não passava muito bem, ao mesmo tempo que tinha aí essa desigualdade muito grande, já que tinha todos esses monopólios. Existiram algumas lideranças importantes nesse movimento, vou deixar o nome dessas lideranças aqui para vocês, mas o mais interessante da gente entender é que essas lideranças, algumas delas vão escrever o chamado Manifesto ao Mundo. É nesse manifesto que a gente vai encontrar todas as exigências, tudo que esse movimento gostaria que acontecesse na região de Pernambuco. Entre elas existe o sufrágio universal, porque é graças a ele que vai se questionar a questão do voto censitário, por que todo mundo não pode votar. Claro que existem exceções, né? Esse todo mundo vai ser homens, maiores de idade e tudo mais. Porém, na Constituição de 1824, que era a Constituição vigente, o voto era censitário. Falando em Constituição de 1824, outro pedido aí do Manifesto ao Mundo é o fim do poder moderador e uma harmonia, um equilíbrio de fato entre os três poderes, porque além de ter o poder moderador, em que o imperador abusava bastante, no caso Pedro II, mas que foi o Dom Pedro I que teve essa grande ideia, né, digamos assim. Além disso, o sistema judiciário se aproveitava bastante aí dessa falta de harmonia para abusar dos poderes, e é por isso que o Manifesto do Mundo vai questionar não só o poder moderador, mas essa harmonia dos três poderes e até mesmo questionar o abuso do setor judiciário. Por ser uma revolta liberal, é claro que eles vão ter aí como base também o federalismo e assegurar os direitos individuais do cidadão. A extinção de juros também estava no Manifesto ao Mundo e olha só, até mesmo expulsão dos portugueses, porque lembra que eu falei sobre o monopólio do comércio em cima dos portugueses? Então tem até um pouquinho aí de xenofobia nesse Manifesto ao Mundo, querendo deixar esses portugueses, irem embora. Mas é claro que essa expulsão está em torno da questão do monopólio comercial. Cerca de 2.500 homens atacaram a região de Recife em prol aí da Revolução Praieira. E essas batalhas, esses conflitos, vai de 1848 até anteriormente aí, se a gente pensar nos questionamentos e contestações, até 1850. Logo, esse movimento vai ser reprimido por tropas do Império. E lembra que eu disse que o Dom Pedro II assume o poder aí no golpe da maioridade, querendo aí o tempo todo justificar e reforçar o seu poder? Pois é, a Revolução Praieira vai ser um exemplo disso, já que ele vai mandar tropas aí para reprimir, para mostrar justamente a força do Império de Dom Pedro II. Um dos maiores líderes, que era o capitão Pedro Ivo, vai ser preso. Nós temos inúmeras mortes acontecendo, mas o mais importante é a gente entender que um ciclo vai se fechar. Que ciclo é esse? Pernambuco, desde a insurreição pernambucana, vai ser aí sede de inúmeras revoltas, de inúmeras revoluções. Não sei se você sabe disso, não sei se você já parou para pensar nisso, mas em todo esse momento aí da história, desde o período colonial
até o final aí do questão imperial, nós temos inúmeras revoltas em Pernambuco. Você já parou para pensar nisso? Eu posso falar alguns exemplos dos inúmeros, né? A própria insurreição pernambucana, Guerra dos Mascates, que eu já citei aqui, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador e agora a Revolução Praieira. Tem mais algum exemplo? Comenta aqui embaixo. Nós temos vídeo basicamente de quase todas elas. Posso fazer mais se vocês quiserem também. E é por isso que a Praieira vai fechar um grande ciclo aí, já que Pernambuco vai ser berço de inúmeras revoltas. Ah, gente, e não é à toa, não é porque Pernambuco gosta de inventar revolta não, tá? Pernambuco vai ser aí, desde o início do período colonial, uma sede importante não só de questões políticas, mas de questões econômicas. Pernambuco vai ser a região que mais vai lucrar com a cana-de-açúcar, por exemplo. E no período colonial, Pernambuco não é só o território que a gente conhece hoje, era muito mais amplo. Logo, vão ter inúmeras motivações para todas essas revoltas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não se esquece de apertar esse botãozinho vermelho e se inscrever no canal. Eu tô com uma meta aí de chegar aos 100 mil, de ter aquela famosa plaquinha. Quem sabe não colocar a plaquinha aqui. E eu vou ficar muito feliz de contar com a sua contribuição. Se tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, algum comentário, por favor, é só escrever aqui embaixo. Não se esquece que no @historizandotati tem mais conteúdo para você no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Todas as exigências. E lembra que eu disse que o Dom Pedro II estava tentando aí